projeto Memória Viva Ambev, depoimento de Nilson Casemiro, entrevistado por Ana Elisa Viviane e Beth Quintino. São Paulo, 10 de janeiro de 2006. Realização, Instituto Museu da Pessoa, entrevista número HV 020. Estamos gravando. Nilson, boa tarde. Eu vou pedir para você dizer o seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome é Nilson Casemiro Antônio Rodrigues Júnior. Nasci em São Paulo no dia 19 de janeiro de 67. E Nilson, é o nome dos seus pais? Nilson Casemiro Antônio Rodrigues e da minha mãe, Genoveva Moreira Rodrigues. E qual a origem deles e a atividade deles? Meu pai já é aposentado, mas trabalha na área financeira de uma microempresa. Minha mãe é do lar mesmo, né? Fica em casa. E meu pai é de origem portuguesa, minha mãe é de origem italiana, mas os dois paulistanos, daqui paulistano mesmo, não é paulista, não é paulistano mesmo. E é isso aí. E o bairro que você morava quando você era criança? Sou nascido no bairro da Liberdade, no Hospital Santa Helena, que é um hospital. Hoje ele é arrendado, na verdade, para a Unimed, mas era um hospital mantido pela Fundação Zé Renner. Então, minha história na companhia já é de bastante data, né? E moro até hoje no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Você tem irmãos? Tenho duas irmãs. Tenho uma mais velha, casada, 41 anos, ou 42, não sei, e uma irmã solteira de 30 e poucos anos, 34, se eu não me engano. E você nasceu no Santa Helena, assim, porque alguém da família trabalhava? O meu pai trabalhava na Antártica. Na verdade, quando eu não sei direito a história, mas quando eu nasci, meu pai já não trabalhava mais na Antártica. Ele saiu, se eu não me engano, em 64, 63, não sei. E eu nasci 3, 4 anos depois, mas eu não sei ao certo porquê, se é onde ele foi trabalhar existia algum convênio, né, com o Hospital Santa Helena, que era o hospital mantido pela Fundação. Não sei se naquela época existia algum convênio, mas depois disso eu me lembro que o período que eu trabalhei na Antártica não existia o convênio. O Hospital Santa Helena era praticamente só para atender funcionários da Antártica e da Fundação Zé Renner. Acho que naquela época devia existir, porque meu pai não trabalhava mais lá. A minha irmã, se eu não me engano, a minha irmã nasceu lá, também no Hospital Santa Helena, porque na época meu pai trabalhava. Mas antes disso, meu avô trabalhou na Antártica. Eu tive um tio, tenho, né, vivo até hoje, mas ele não é mais, ele teve revenda da Antártica. Uma das revendas da Antártica, ele era, na época chamava-se de depósito da casa, que eu não sei se acho que a Antártica financiava, eu não sei direito a história. Sei que ele ele pegou esse depósito para administrar, ele e mais algumas pessoas, sócios, tudo, e ficou até um pouco antes da fusão, até 95, 96, esse depósito era dele, essa revenda, né? Então, na Antártica, na companhia, né, a minha história já é bastante longa. E o seu pai, você sabe o que é a atividade do seu pai na Antártica? Meu pai trabalhou, na época eles chamavam de setor técnico. É como se hoje fosse um setor de cadastro, de ativo imobilizado, uma coisa assim. Mas na época eles chamavam de setor técnico, né? Não sei exatamente o que era, mas era controle de ativo imobilizado da companhia. Era essa a função dele. E às vezes eu me encontro com pessoas que trabalharam com ele na Antártica. De vez em quando o pessoal da Antártica se reúne aí
E eu já tive o prazer de reencontrar pessoas que trabalharam com o meu pai nessa época. Ele ficou quanto tempo na Antártica, você sabe? Ele trabalhou, acho que se eu não me engano, 12 anos na Antártica. Foi de 53 a 62, ou 64, uma coisa assim. Sei que ele ficou cerca de 10 a 12 anos, mais ou menos, trabalhando nesse E período. você sabe do seu avô, quanto tempo ele... O meu avô, na verdade, ele trabalhou na Antártica, da Moca, não sei te dizer por quanto tempo. Depois ele saiu e ele foi trabalhar na profissão dele, que ele era marceneiro, e ficou na profissão dele mesmo. Depois ele foi trabalhar nesse depósito do meu tio, que era cunhado dele. Na verdade, esse é tio do meu pai, e ele foi trabalhar no depósito, né, na revenda desse cunhado dele aí. E lá ele ficou um bom tempo também, trabalhando lá. E se aposentou lá. Na verdade, ele parou de trabalhar, tanto que a gente encheu o saco dele para ele parar. Porque ele não queria parar de trabalhar, não. Ficou bastante tempo. E o fato desses familiares seus terem trabalhado na Antártica influenciou a sua ida para lá? De certa forma sim, porque lá na Antártica a gente fazia, na época sempre existiu esse negócio de teste. Você fazia teste para ser office boy, né? Que lá eles chamavam de picão, eu não sei porquê também, até hoje eu não sei porque que tem essa história. E lá era uma empresa que trabalhava assim muito, ao contrário daqui, tinha muita indicação. Então chegava a trabalhar até famílias lá dentro, entendeu? Então você fazia o teste, se você passasse nesse teste, você entrava numa fila e aguardava a sua época de ser chamado para trabalhar. E existia um limite até, se eu não me engano, 16 anos. Mesmo se você passasse no teste e não surgisse uma vaga até você completar 16 anos, você era excluído da lista, você não podia mais entrar, porque existia um período mínimo que você tinha que trabalhar como office boy para poder seguir a carreira dentro da companhia, né? E eu fiz esse teste e fiquei aguardando. Eu tinha acho que 13 anos. E fiquei aguardando 1 ano e meio praticamente. Fui entrar na companhia em 82, em janeiro de 82. Completei recentemente 24 anos de companhia. Na época você já morava no bairro da Casa Verde? Já morava, sempre morei lá. E daí, mas você foi trabalhar em que área da Antártica, na Moca? Na Moca. É? E como é que era isso então, de morar na Casa Verde? Não, era tranquilo, a Moca aqui em São Paulo você tem a Casa Verde, o centro no meio e a Moca de um lado. Então, quer dizer, a Casa Verde ele é a entrada da Zona Norte e a Moca é a entrada da Zona Leste. No meio está o centro, então era tranquilo, são 10 quilômetros, 10 ou 11 quilômetros de distância, era tranquilo. Fora o trânsito de São Paulo, dava para chegar tranquilo. E aí, quando você entrou, você ficou de office boy, né? E depois... Depois eu fui trabalhar... Aí eles criaram um tipo de um rodízio, porque na verdade você ficava inicialmente na portaria mesmo para levar visita. Trabalhava de gravata. Quando eu entrei já não tinha mais uniforme, mas antigamente... Questão, acho que 2, 3 anos antes de eu entrar na companhia, tinha ainda até uniforme. Os office boys lá tinham um uniforme. Então, quando eu entrei, não tinha mais, mas você tinha que trabalhar de gravata, não podia ter cabelo comprido, brinco nem pensar. Apesar de que naquela época, ainda o brinco para homem não era muito difundido, né? Mas você tinha que trabalhar daquele jeito, né? Terno e tal. E depois, lá dentro, você era indicado para trabalhar ficava um tempo na portaria para conhecer a empresa, tudo direitinho. E depois você era indicado para trabalhar num determinado departamento.
desse departamento eu trabalhei acho que uns 2, 3 meses na portaria. Eu trabalhava ali um grupo de 6, 7 garotos, e só para levar visita nos lugares, né, nas salas de reunião e tal. E depois eu fui indicado para trabalhar no departamento de vasilhame, que lá pertencia à divisão de abastecimento, compras, importação, vasilhame. Nesse departamento eu fiquei 1 ano praticamente. Entrei praticamente 1 ano. De meus 15 praticamente até os meus 16 anos eu fiquei nesse departamento. Depois eu fui trabalhar, que aliás era um departamento bastante puxado, tinha bastante trabalho. E depois que eles criaram um rodízio dos office boys. Então você podia ficar no máximo 6 meses em cada departamento. A intenção da companhia era que o menino, o garoto conhecesse todas as áreas, tudo, pelo menos a movimentação de trabalho da companhia inteira. Aí eu fui trabalhar na diretoria, saí da área de vasilhame, fui trabalhar na diretoria, que era praticamente 0 de trabalho. Você ficava só para atender as salas de diretores, secretárias. Então, quer dizer, eu saí de uma área que tinha um movimento de trabalho bastante grande e fui. Até os boys que eram indicados para a diretoria, eu acho que era justamente para isso, né? Tirava de uma área que tinha bastante trabalho, de uma área para você conhecer mais de perto a diretoria. Desculpa, nessa área de departamento de vasilhame, como que era o dia a dia? Por que tinha tanto trabalho? Porque era diretamente ligado à produção, né? Entendeu? Então você tinha, assim, na verdade, excesso de trabalho, na verdade, é que eu andava bastante. Então, esse corpinho, essa barriguinha que hoje eu tenho, naquela época eu não tinha, porque eu andava bastante. Então eu vivia mais na fábrica, porque era um departamento bastante ligado à produção, do que propriamente sentado na minha cadeira. Então pra você ter ideia, a gente andava para mensurar, a administração da Antártica, não sei se vocês conhecem, é lá na Presidente Wilson, no prédio da Moca, a entrada pela Presidente Wilson. E o prédio da fábrica de essência, que também era ligado à área de vasilhame, a entrada dele é pela Avenida do Estado, então você tinha que andar por dentro da companhia até o outro prédio. Então eu andava bastante lá dentro, né? E tinha algumas tarefas ligadas mesmo à área, que praticamente 1 semana por mês era... E o office boy lá não era só office boy, né? Você tinha... Você era arquivista, você registrava a entrada de documento, que era uma empresa bastante conservadora, né? Então tudo que você entrava lá, não tinha nada terceirizado. Então tudo você tinha que fazer, tudo você tinha que registrar. Então nessa área que eu fiquei quase 1 ano, né? Só te perguntando, voltando um pouquinho, né? Você acabou indo para a Antártica por conta de uma questão familiar. Isso. E foi por isso que foi escolhido. Uhum. Se bem dizer que foi, né? Na época eu tinha só 14 para 15 anos. Quando eu fiz o teste, não, mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos, né? Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei antes como office boy de rua numa outra empresa, mas eu trabalhei assim, mais esperando mesmo a hora de ser chamado na companhia, né? Graças a Deus eu não precisava trabalhar na época, mas eu queria trabalhar, né? Então eu fui trabalhar como office boy. Sou office boy de rua, que hoje é motoboy, né? Hoje, para entregar documento, era office boy. Naquela época você ia mesmo de ônibus, tomava ônibus, a empresa te dava o dinheiro da condução, você ia levar um documento aqui, ali.
Hoje é o que o motoboy fazia, o office boy fazia na época. E eu fiquei só esperando a companhia chamar. Aí a companhia chamou no início de dezembro, fiz tudo o que tinha que fazer, pedi demissão na outra empresa, em dezembro, no dia 17 de dezembro de 81. E só fiquei esperando aqueles dias. Aí no dia 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, de 82, eu comecei na Antártica. E assim, é engraçado porque fez 24 anos, né? 24. Que expectativa você tinha quando você entrou, né? Acho que nunca passou pela sua cabeça que você fosse ficar Tanto tempo. Realmente não... Quando eu entrei na companhia, já tinha pessoas que tinham 30 anos de companhia. Então, quer dizer, a gente olhava aquilo e ficava, caramba, será que eu vou ficar todo esse tempo aqui? Não vou... mas aí você começa a fazer amizades. Eu estudei na Moca, então tudo se tornou mais fácil. Terminei o ginásio, entrei na faculdade, lá na Moca mesmo, na Universidade de São Judas. Acabei ficando, depois saí. Logo em seguida eu saí da área de vasilhame, fui para a diretoria, trabalhei um tempo lá. Depois voltei, fui para a área de refrigerantes. E depois, logo em seguida, eu tinha quase 18 anos, 17 para 18 anos, eu fui... lá você saía de office boy e você ia trabalhar como auxiliar de escritório. Nem sei se hoje em dia existe tudo isso, mas isso eu trabalhar de auxiliar de escritório. É que aqui as nomenclaturas são tão diferentes, né, que a gente não sei se existe por aí. Eu fui trabalhar de auxiliar de escritório, fiquei um tempo, depois entrei na faculdade, cursei a faculdade, saí, já estava com 20 e poucos anos. Tive a oportunidade de sair da Antártica, não vou dizer para você que não tive. Eu tive sim a oportunidade. Cheguei a ser convidado para trabalhar, inclusive em banco, e era praticamente para ganhar a mesma coisa que eu ganhava, mas eu optei em ficar na Antártica mesmo, porque eu achava que eu podia ter uma melhor carreira na companhia e tal. De fato, eu não tenho tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, eu devo lá ao meu trabalho na Antártica. Trabalhei muito tempo, estou na área de ações até hoje. Fui promovido para a área de ações, mas é uma área de ações completamente diferente do que aqui, porque aqui é uma empresa assim que, poxa, tem uma boa parte do capital da companhia na mão de acionistas, de outras pessoas. Lá na Antártica era um pouco diferente. Lá a gente tinha a fundação, que não tinha assim aquela agressividade de mercado que tem aqui, né? Então aqui eu aprendi bastante. Mas lá depois eu fiquei um tempo, tive outras oportunidades de sair, mas não quis sair, preferi ficar. Que curso que você fez, Nilson? Fiz administração. E aí, nessa época que você fez o curso, que era que você já estava na Antártica? Já estava na área de ações. Já trabalhava na área de ações. Que na área de ações lá englobavam algumas... Porque na época também existia muitas ações ao portador, que era que nem dinheiro. Então, existia um volume de trabalho grande porque você tinha que fazer conversão de ações. Ações ao portador não tem nome, é que nem dinheiro. Então a pessoa ia lá, se apresentava para receber. Era um trabalho bastante manual, tinha cupom no verso, você tinha que destacar cupom, colar cupom. Era bastante manual. Hoje é tudo eletrônico, né? Então não tem. Que ano que você se formou? Quando que foi? Acho que eu me formei em 89, 90. 1990. Eu saí... A escolha do curso, né, na faculdade tinha a ver um pouco com o seu trabalho? Tinha, de certa forma sim, né? Porque é área administrativa, né? Acho que administração não... Trabalhei um pouco na área de refrigerantes, trabalhava muito com químicos, os químicos responsáveis, até um deles ainda está aqui na companhia. Dois, na verdade. Um está lá no SENG e outro está no CDT, em Guarulhos, outro está no SENG, lá em Jacareí. SENG? SENG é Centro de Engenharia, aqui na Ambev.
E o CDT é desenvolvimento técnico, né? E trabalhei muito com os químicos, os responsáveis, né, fabricantes de refrigerante, que eu quase que eu fui para a banda da química, mas muita conta, não dava certo, não. Bom, daí então, você pegou o finalzinho da década de 80, início de 90, e no início de 90 teve o Plano Collor. E como é que foi na sua área essa fase turbulenta? Você tem alguma lembrança? Nesse período eu ainda trabalhava mais como auxiliar, então eu acredito que na nossa área não deve ter afetado muito, não. Mas eu trabalhava mais assim como em arquivo, em datilografia de correspondência, de cartas, contatos com o banco, que fazia o controle das ações para a companhia, que era recente, né? Esse contrato era de 80, 81, eu entrei na área em 85, 86. Fiquei bastante tempo nessa área de controle, de contato, atendimento de acionista. Então eu não sei dizer assim o que pode ter afetado, mas eu acredito que tenha afetado alguma coisa, né? Alguma coisa sempre afeta, né? Do plano Collor. E nessa sua área tem nomes que você se recorde, chefia? Pessoas Tem. que talvez ainda estejam, não sei. Eu tenho a pessoa que foi o meu último chefe, foi o último chefe do departamento lá na Antártica, ele está na fundação, o senhor Dirceu Buchignani. Ele trabalha lá na fundação hoje, na Fundação Zé Renner. Mas ele trabalhou, eu sou mais velho que ele de departamento. Ele deve ter trabalhado no departamento acho que uns 10 anos antes da fusão. Ele deve ter ido para lá em 87, 88 mais ou menos. E hoje ele está trabalhando na fundação. Tem bastante gente, tem um puta amigo meu que mora no interior hoje, mora em Votuporanga, a gente trabalhou junto. Praticamente todo o tempo que eu trabalhei na Antártica, a gente trabalhou junto, eu e ele. O Gilmar. E ele mora hoje lá em Votuporanga, no início da década de 90, 91, 92, ele pediu demissão, comprou uma casa de tinta, se eu não me engano, um pequeno comércio lá em Votuporanga, uma cidade a 500 e tantos quilômetros daqui, e foi embora. E está até hoje lá. Ele não quer saber de voltar, não. Então, da época que trabalhou comigo, eu tenho muito contato com ele. Vou sempre na casa dele, sempre que eu posso, eu vou lá. Sempre tem um feriadinho aí, eu vou lá. Mesmo de final de semana, vem me dar na louca, eu corro aí 1000 quilômetros num final de semana. Vou lá fazer uma visita lá pro pessoal. Agora faz um tempo que eu não vou, mas de vez em quando eu vou lá. Eu tenho bastante contato com ele. Outras pessoas eu não sei qual foi o rumo que elas tomaram, não. Tiveram pessoas que saíram antes da fusão da companhia, tiveram outras que saíram depois da fusão, que trabalharam comigo nessa área. Então eu não sei o rumo que cada uma tomou na vida, não. E Nilson, como que era, assim, quando era Antártica, né, que foi onde você entrou, então, o incentivo, existia um incentivo da companhia com os funcionários para que tivesse um desenvolvimento pessoal, que fosse para a universidade? Não, existia sim, existia. Tanto é que você, na verdade, lá na Antártica, o que você tentasse cursar na faculdade, eu acho que você tinha perfeitas condições de seguir carreira dentro da companhia. Eu conheço uma história de um cara que foi office boy na Antártica, saiu para estudar medicina e voltou para ser médico do Hospital Santa Helena. Entendeu? Então, quer dizer, você tem N carreiras a seguir dentro da companhia, né? Ela dava bastante incentivo, sim.
no final no final teve MBA, que a companhia começou a dar, isso já bem perto da fusão, né? Bem perto da fusão. Mas tinha, sim, bastante incentivo. Ainda na década de 90, Nilson, como é que foi, então, o desenvolvimento da sua carreira na Antártica? Eu Você foi para a área de ações? fui lá e lá eu fiquei, na verdade. Lá fiquei todo o tempo, né? Sempre sendo promovido lá dentro mesmo. Quando eu cheguei, depois eles dividiram a área de ações, porque tinha a área de ações da matriz, que era a própria Antártica Paulista, que a estrutura da Antártica era bem diferente daqui. A Antártica tinha muita empresa. E dessas N empresas que a Antártica tinha, ela tinha 8 ou 9 empresas que tinham negociação em bolsa de valores. Então eles resolveram dividir, fazer a própria Antártica Paulista, e que a gente chamava de, acho que era USP, se eu não me engano, Unidade São Paulo, uma coisa assim, e a área de controladas, dentro da estrutura do departamento. E eu fui para a área de controladas, porque na Antártica Paulista mesmo não tinha muita movimentação de mercado, né? Mesmo porque tinha a Fundação Zerrenda, que a gente tinha que sempre pensar numa estratégia para a Fundação não perder o controle da companhia. E aí nas controladas não, tinha a Antártica Paulista como acionista majoritário, e depois tinha vários acionistas que as ações eram negociadas normalmente em bolsa. Então eu fui para essa área. Nessa área na área de controladas. Quais que eram essas controladas? Oi? Quais eram essas empresas? Nossa, tinha muitas. Antártica... Cada estado era uma empresa, na verdade. A Antártica de Minas Gerais era uma empresa, a Antártica da Paraíba era outra empresa, a Antártica do Piauí era outra empresa. Mesmo porque tinha que ter essa razão social própria por causa de incentivos que tinha do governo, né? Então você tinha que... Não sei se, acho que não podia ser filial. E uma própria definição da companhia de ter uma estrutura dessa forma, né? Então a gente ficou na área de controladas. Lá tiveram algumas movimentações, alguns lançamentos de ações, de alguns tipos de valores imobiliários que a gente deu para aprender alguma coisa. E eu fui para essa área, fiquei nessa área até no final, quando veio a fusão, um pouco antes, eu que fiquei responsável por essa área dentro do departamento. Porque uma pessoa saiu, também pediu demissão, esse outro amigo meu lá do interior também foi embora. E no período, assim, de quando ele foi embora, em 92, 93, até quando veio a fusão, eu fiquei responsável por essa área. Aí em 99 veio a fusão, e aí eu fui convidado para vir para cá, fiquei um tempo aqui, na verdade sem saber direito o que eu ia fazer. Fiquei, agora já dentro de Ambev, fiquei aqui praticamente acho que uns 3 meses sem fazer absolutamente nada. Eu falei, bom, eu acho que o meu ciclo dentro da companhia acabou, acho que está na hora de eu ir embora, não sei o que vai acontecer comigo. Comecei já com 20 anos de companhia, 35 anos de idade, eu falei, caramba, o que vai acontecer? E agora nunca fiquei desempregado na vida, não sei nem procurar emprego, e agora vamos ver o que vai acontecer. E fiquei esperando. Fiz alguns contatos com alguns bancos, de novo, os próprios bancos que prestavam serviço para a companhia. Tive até uma oferta de fazer uma entrevista. Aí tinha dia que eu ficava, até vou contar isso aqui, seja o que Deus quiser. Tinha dia que eu ia embora. Literalmente eu ia embora. Eu não tinha nada para fazer. Pô, eu falei, caramba, eu não sou um inútil, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, né? E eu ia embora, literalmente. 3 horas da tarde eu pegava minhas coisas, fechava minha gaveta e ia embora.
porque eu não tinha o que fazer. Uma vez ou outra alguém me pedia algum documento, não estava muito bem definido onde que eu ia ficar, com quem que eu ia ficar, embaixo de quem. A gente ficava lá no bloco B lá do centro empresarial, eu fiquei um tempo lá, troquei de lugar umas 15 vezes. Isso foi logo, Logo quando foi aprovada a fusão, em 2000, na verdade. Porque em 99, quando a fusão foi anunciada em julho de 99, aí a gente ficou lá na Moca, porque não podia transferir. Porque a fusão, entre o anúncio e a aprovação mesmo, levou um tempo, levou isso, acho que 7, 8 meses. Então a gente ainda não podia vir para a sede da Brahma, então a gente ficou lá. E nesse período eu trabalhei muito também. Trabalhei muito, não cheguei a fazer parte da sala de guerra lá que chamava, lá, uma sala que foi formada lá num dos prédios da Antártica. Mas eu assim, trabalhei muito, meu gerente pedia muita coisa. Tanto antes da fusão, que a gente não imaginava nem para que era, ele só pedia as coisas e a gente fazia. A gente não sabia, nem imaginava que isso um dia pudesse acontecer. E também depois, nesse período, de julho até o final do ano, a gente trabalhou bastante. Aí depois, lá na Antártica, era tudo separado por salas, cada um tinha sua sala, aquela coisa toda. Aí a primeira coisa que a Brahma fez foi acabar com tudo, tirar tudo de sala, não tem mais sala, não tem mais biombo, não tem mais nada. Era tudo junto. E aí a gente foi tudo pro terceiro andar lá do prédio e ficou todo mundo junto, aquela montoeira de mesa, aquela falação que não dava nem para se concentrar às vezes para trabalhar. A gravata já aboliram, quem quiser vir trabalhar de gravata vem, quem não quiser não vem. Algumas pessoas ainda relutaram e iam trabalhar de gravata. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar a minha. Eu trabalhava muito de gravata lá, estava meio com o saco cheio já. Aí tirei e continuamos trabalhando. Aí chegou numa quinta-feira, não me esqueço, esse dia eu não vou esquecer na minha vida, porque foi uma quinta-feira muito triste que teve lá na Antártica. Acho que toda fusão deve acontecer isso não é típico da companhia, nem da Brahma, nem de ninguém. Isso deve acontecer mesmo nas melhores corporações mundo afora aí, porque quando se trata de duas empresas, duas administrações, uma parte tem que ir mesmo embora, não tem jeito. Pode ser de uma, de outra, tanto faz. E a gente foi, nessa quinta-feira, o pessoal foi, não diria separado, mas foi assim, uma parte ia vir para a Brahma, ia vir aqui para a AC da Brahma, que é lá no centro empresarial. A outra parte ia embora para casa para esperar a decisão, se a mão de obra ia ser aproveitada ou se a pessoa ia ser desligada. Então, e a gente ficou esperando. E o gozado foi que as pessoas que o meu gerente, na época na Antártica, chamou, ia para casa. E as pessoas que os gerentes da Brahma chamavam eram os que iriam vir para cá. Mas isso não significava que a pessoa também ia ficar. Ela tinha sido previamente escolhida para, talvez, fazer parte aí da administração da Ambev, dessa nova turma. Aí, todo mundo da minha área foi, a gente já trabalhava em pouca gente nessa época. Quando eu entrei no departamento, a gente trabalhava em, acho que 15 pessoas. E a gente acabou com 4, 5 pessoas. E dessa turma só eu acabei vindo para cá. Aí eu vim para cá, só que também naquela, sem saber o que eu ia fazer. Até a pessoa que me chamou aqui na companhia explicou que era uma nova empresa, era uma nova companhia. Eu tinha 2 alternativas. A companhia podia não gostar de mim e me mandar embora, ou eu também podia não gostar da companhia e pedir para ir embora. Eu também tinha esse direito
de fazer. Não é porque fui escolhido para cá, teve um plano de demissão voluntária, quem quis ir embora, aquela coisa toda. Aí eu fiquei um bom tempo lá no Centro Empresarial, no Bloco B. A gente foi para lá no dia 1º de maio. Até então eu nunca tinha trabalhado num feriado na minha vida, foi o primeiro feriado que eu trabalhei. 1º de maio, lá na Antártica, tinha bastante trabalho, mas você não passa longe do que aqui. Né? Aqui é uma loucura. Fui trabalhar no dia 1º para a gente poder montar e saber onde cada um ia ficar. Tivemos que fazer lá a nossa malinha lá na Antártica, a malinha foi botada dentro do caminhão e desembarcou lá no Centro Empresarial, e no dia 1º de maio a gente tinha que ir lá. Era um feriado prolongado, eu me lembro, que era, se eu não me engano, foi numa terça-feira. E eu tive que ficar, né? Acho que eu viajei no final de semana, depois vim, na segunda-feira eu voltei, porque no dia 1º eu tinha que ir lá no Centro Empresarial para saber onde que a gente ia ficar. Eu não me lembro se era terça ou se era quinta, eu sei que era um feriado prolongado. Porque eles escolheram justamente o feriado prolongado para poder fazer a mudança. Eu fui, vi onde eu ia sentar, tudo direitinho, saí caçando minhas coisas lá, que entregaram, era pra gente ficar no bloco B, o negócio foi parar no bloco F, e aquela bagunça toda, ninguém sabia nada, onde estava, onde não estava. Eu me lembro que eu tive que ir nas docas do prédio pegar um carrinho para pegar minha caixa e levar para onde eu ia sentar, porque meu computador eu não sabia onde tinha ido parar, enfim, aquela zona de que é toda mudança, né? Aí fiquei esperando o que ia acontecer, fiquei um período sem saber o que fazer. No mês de maio, propriamente, eu casei no dia 20 de maio. Eu me lembro que eu casei no dia 20 de maio, e em maio a gente tinha um produto dentro da companhia, uma tarefa dentro da companhia, que são umas informações anuais que a gente tem que entregar para a CVM. E a gente entrega justamente nesse período de maio. E eu tocava uma parte dessa tarefa lá na Antártica. E eu vim tocar aqui, porque precisava de muita informação da própria Antártica, da própria fusão, para colocar nesse relatório que a gente apresentava. E foi justamente nesse período. Foi o único período dessa época que eu trabalhei mesmo. Eu me lembro que eu casei no dia 20 de maio, eu ia casar às 10 horas da manhã, no dia 20 de maio, era meia-noite do dia 19, eu estava aqui ainda, trabalhando. Estava aqui, fui para casa experimentar, porque eu não casei na igreja, nada, casei só no civil, então eu fui experimentar a camisa que a minha ex-mulher tinha ido comprar, que eu escolhi, ela foi comprar, e eu tinha que experimentar para saber se ia servir ou não, porque também se não servisse, ia ter que casar com aquela lá mesmo, não ia ter jeito, porque não dava dando tempo nem de trocar. Então foi esse período que eu trabalhei bastante aqui. Aí depois entregamos esse relatório, eu ficava embaixo da gerente de relações com investidores, que ela não está mais na companhia, e trabalhei bastante nessa época aí. E depois entregamos esse relatório e não tinha mais. Eu falei, bom, agora vamos ver o que vai ser da minha vida. Fiquei, aí passou o resto do mês de maio, passou o mês de junho, ia passando o mês de julho, e eu já comecei a entrar em desespero, sem fazer nada. Uma hora uma pessoa pedia uma coisa, outra hora eu pedia outra. Bastante dados históricos, né, que eu trouxe bastante coisa da Antártica, né, guardei bastante coisa, tanto em papel mesmo, como arquivos de computador, né, que ainda não estavam nem na rede da Brahma, estava tudo aqui, estava tudo na minha máquina, né. Aí comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eu falei, pô, agora eu acho que eu vou dançar, meu ciclo dentro da Antártica acabou. Tinha já 18 para 19 anos de companhia. Falei, bom, acho que acabou, deixa eu procurar o que fazer. E tem dia a dia que, pô, eu falei, caramba, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Eu vou embora, não tem nada para fazer, pegava minhas coisas e ia embora. E ninguém falava nada, assim, não tinha uma... De falar assim... Gerente, propriamente, o meu gerente ficava no bloco F, como eu te falei, eu fiquei embaixo da área de relações com investidores.
A área de relações com investidores aqui na Ambev é uma área bastante atuante. Então, nem o gerente mesmo, às vezes, não fica muito dentro da companhia. Ele fala, para muita visita, está sempre viajando. Então, e lá no Bloco B, a gente tinha um gerente que, na verdade, eu tinha que responder ou que aprovava alguns pagamentos que eu precisava fazer, sei lá. Mas isso também não era constante, mas tinha dia, tinha semana que eu falei, pô, eu vou embora, eu tinha alguma coisa para fazer, tinha algum outro compromisso, eu pegava e ia embora. Fiz isso, acho que, sei lá, em 3 meses, acho que umas 10 vezes. Mas fiz, não vou dizer para você que eu não fiz. Eu fiz, ia embora mesmo, não tinha o que fazer. Às vezes eu ia tentar, ia num banco, fazer uma visita, entregava um currículo, fazia isso, fazia aquilo. Porque eu tinha que ver, tinha que me preparar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então eu tinha que me preparar. E aí fiquei assim um tempo. Aí, quando chegou mais ou menos no final de julho, acho que na segunda quinzena de julho de 2000, o diretor aqui, que era o Felipe Dutra, que estava lá na Bélgica, ele me chamou, me procurou, na verdade, eu nunca me esqueço nesse dia que ele me procurou, eu tinha ido embora. Aí me falaram que ele tinha me procurado. Aí eu falei, então eu preciso agora ficar para ver o que vai ser de mim, né? Qual é a proposta que eles têm para mim. Então, passou 2, 3 dias depois, ele me procurou de novo. Aí eu fui conversar com ele tinha o cara da Brahma, que tocava a área de ações da Brahma no Rio. Também já tinha 30 e tantos anos de Brahma, ia se aposentar, mesmo porque com a formação da Ambev, a área de ações da Ambev tinha que vir para São Paulo, porque tem que ficar na sede da companhia, a área de ações e tal. E ele não queria vir para São Paulo, não queria largar a cidade maravilhosa, como um monte de gente fez aqui. E ficou. E aí me convidaram, eu aceitei. E aí comecei, fui para o Rio, fiquei 6 meses lá. Praticamente 6 meses, fui para lá no início de agosto e fiquei praticamente o segundo semestre inteiro lá. Só voltava, todo final de semana eu voltava. Eu ia na segunda de manhã e voltava na sexta. E assim fui até dezembro de 2000. Peguei toda a parte de ações da Brahma, mais especificamente o plano de ações, que é um plano de compra de ações para funcionários, que isso a gente não tinha na Antártica, né? Porque o resto do operacional de uma área de ações de Brahma e Antártica eu já conhecia, porque não muda, algum detalhezinho que muda e tal, que a gente foi pegando aos poucos. O cara lá da Brahma, o Nelson Pinto, fez um roteiro, aliás, passou sem problema nenhum, ele fez um roteiro legal pra caramba, passou toda a área por partes, deixou o plano de ações por último, que foi o que a gente, basicamente 3 meses, a gente já ficou em cima disso. Aí em 2001 mesmo, antes de eu sair daqui já estava definido quem ia ser meu chefe. Meu gerente ia ser o Silvio Moraes, o Nelson lá do Rio, ele respondia direto pro Felipe aqui, né, pro diretor. Ia na nova estrutura, eu ia ficar embaixo do Silvio, e o Silvio era subordinado ao Felipe, né? Aí definiu onde que eu ia ficar, tudo direitinho. Aí fui para lá, fiquei esse tempo lá, 2001 eu voltei, aí já assumi a área de vez. Aí começou mesmo uma carga de trabalho muito forte e estamos aí até hoje. Aí depois de 2002 ainda foi criada a diretoria de serviços compartilhados, a minha função foi transferida, eu fui também, a minha função e eu fomos para Jaguariúna, quando foi criada a DSC lá,
várias tarefas aqui na companhia foram tudo transferidas para lá. E eu fui para lá, trabalhei lá um ano, praticamente um ano, deu acho que 11 meses, 10 meses e pouco. 11 meses, eu fiquei lá em Jaguariúna, 2002 inteiro, aí voltei para cá no começo de 2003 e tô aqui, agora vamos ver. Quer dizer, em 18 anos de Antártica eu sentei tudo no mesmo lugar. Em 5 anos aqui dentro eu já trabalhei em 3 lugares diferentes, 4, né? E aqui também, lá no centro empresarial, depois a gente mudou para cá. Quando eles se desenharam o escopo da nova administração central, a área de ações tinha que ficar junto aqui da AC, e aí eu vim para cá também, no início de 2003. Você participou do lançamento das ações na Bolsa de Nova York, as ações da Ambev? Não participei. Fiz algum trabalho assim, algum trabalho de retaguarda, né? Mas isso aqui na Ambev é mais tocado pela área de RI mesmo, né? Relações com investidores. Isso. É mais nessa área mesmo. Aqui, a área de ações é ligada à controladoria. É mais na área de controle mesmo, na área de informações, de números, desempenho da companhia, tudo isso aqui é na área de relações com investidores. Coisa que lá na Antártica não tinha. Lá na Antártica era tudo uma coisa só. Quem respondia mesmo pela área de relações com investidores mesmo era o próprio diretor, que fazia. Aqui tem um gerente. O diretor que tinha uma equipe embaixo, né, na área de planejamento, que fazia toda a análise desses números aí. No final que a Antártica criou uma área de RI. Mas aí acho que a área de RI não durou, se durou um ano foi muito, porque logo veio a fusão. Nilson, eu tenho uma curiosidade de entender um pouco o processo de venda da Dubar, porque a Dubar era uma controlada da Antártica. Dubar era uma controlada. Você sabe contar um pouquinho do processo de venda da Dubar? Quando que foi? Processo de venda... Quando foi? Foi no final de 90, mas eu não tenho certeza o ano. Não, acho que acho que foi bem antes. Não, deve ter sido em 95, mais ou menos. A Dubar, pela história que eu sei, ela foi vendida para um grupo liderado pelo Washington Oliveto, que era o cara que tinha a conta de publicidade da Antártica na época. Parece que era um grupo dele, ele também estava, alguns funcionários da própria Dubar também acabaram ficando com uma cota lá, com uma parte das ações, mas foi criada uma empresa liderada por ele e parece que foi ele que comprou. Agora o histórico mesmo eu não sei. Aí ele deve ter comprado tudo, né? Marcas, a empresa toda, foi todo o acervo da companhia, todo o patrimônio da companhia foi para lá. Foi tudo para ele. E se eu não me engano, a Dubar existe ainda, nem sei se existe. Existe. É na Fernão Dias, se eu não me engano, não é? Ou não? A fábrica ficava em Jundiaí. A fábrica sim, mas eu não sei se aquela fábrica ainda existe, da Dubar. Eu não sei dizer para você se ela existe. Eu sei que outro dia eu passei na Fernão Dias e eu vi uma empresa, assim, ficando alto, assim, Dubar. Eu não sei se é a mesma. Não sei se é um depósito também. Fica ali, próximo da entrada da Dom Pedro, ali, para quem vai para o sul de Minas, ali, Extrema. Tem uma Dubar ali. Fica até do lado, se eu não me engano, da Rexam, é uma empresa de lata. Fica lá perto. Agora, eu não sei se tem alguma relação. Mas, pela história que eu sei, a Dubar foi vendida para eles, Washington Oliveto. E você estava falando, né? Quando houve a fusão, foi um processo doloroso, né? A Antártica e a Brahma, elas tinham culturas, aparentemente, pelo que eu posso perceber, diferentes. E operacionais... A Ambev, né? Porque a Brahma também, a Brahma se divide em duas também. Existe a Brahma
antes do Garantia, que as pessoas mais antigas falam que era exatamente igual à Antártica, entendeu? E a Brahma depois do Garantia, que quando foi o Garantia comprou o controle acionário lá em 1990, 89, 90. Mas a cultura que a Brahma tinha antes da Garantia era, pelo que as pessoas mais velhas contam, era a mesma cultura que tinha na Antártica. Mas quando você acabou vindo, né, para Ambev, assim, o que você sentiu, assim, teve uma diferença muito grande não só nessa parte de cultura, como operacional mesmo, né? Só em ritmo de trabalho. O operacional mesmo, não. E o plano de ações, né? Que lá na Antártica não tinha. Foi uma das tarefas que eu tive que eu mais, assim, eu tive um pouco mais de dificuldade de pegar, porque é um plano que é um plano único da Ambev, entendeu? É atrelado à remuneração variável, para altos cargos dentro da companhia. Então, quer dizer, você se expõe bastante, você tem bastante, todo mundo me conhece mais pelo plano de ações, né? Então, foi a única diferença que eu senti. Agora, operacional mesmo, entre Brahma, entre Ambev e Antártica, de uma área de ações eu não vi muito, não. Mais do plano mesmo. Do plano e contatos, né? Que são contatos novos que a gente faz, né? Lá na Antártica, quem fazia o controle das ações da Antártica era o Bradesco, aqui é o Itaú, então são contatos novos, são formas diferentes de trabalhar. Eu tive que me acostumar com o pessoal do Itaú, a forma que eles trabalhavam, que é bastante diferente da forma que o Bradesco trabalha. Mas de uma maneira geral, o que eu tive mais dificuldade mesmo foi do plano. Mas hoje, graças a Deus, eu domino. E as ações, assim, gostaria que você explicasse, porque leiga no assunto. Essa questão das ações que você trata, acaba sendo influenciada de um governo para o outro? Eu digo, do governo anterior para esse. Com certeza. Você acha que ficou mais difícil? Como que... A ação da Ambev, eu posso garantir para você que é um dos melhores investimentos que tem. A longo prazo é um dos melhores investimentos que tem. A rentabilidade, assim, é fora do normal. Porque a Ambev, ela trabalha muito para gerar valor para o acionista. Muito. Então, você tem o capital da companhia dividido em ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias, que tem direito a voto, está na mão, lá uma grande parte está na mão dos controladores, que hoje é o pessoal lá da Bélgica. Mas as ações preferenciais da companhia, você pega aí, se eu não me engano, 80% está pulverizado no mercado. Então ela tem uma movimentação muito grande na bolsa. Teve gente que já perdeu dinheiro, mas porque não soube esperar o momento certo, acabou algum evento que acontece extra Ambev, não da própria Ambev, no mercado como um todo, e que afeta a bolsa de valores, começa a cair, a pessoa fica assustada e sai vendendo o papel e depois não recupera. Mas a longo prazo é um dos melhores investimentos que tem, com certeza. Se puder comprar ações da Ambev e comprar mesmo e sentar em cima, pode comprar e guardar, que não vai se arrepender. Tem muita geração de valor para acionista. Assim, voltando agora um pouquinho para a área da coisa dos produtos, né? Qual produto é símbolo para você da Antártica? Símbolo? Um produto símbolo. Cerveja Antártica.
Com você lembra certeza. de alguma propaganda que te marcou com relação à cerveja? Uma propaganda que virou até depois dito popular é daquela da nós viemos aqui para beber ou para conversar. Essa era uma propaganda da Antártica que marcou bastante. Eu não me lembro nem quem fazia. Adorei. É ele, né? É. Essa marcou bastante. E eu tomo. O meu chefe até brinca comigo, fala assim, você não vai largar a Antártica mesmo. Eu tomo Antártica até hoje. Não é que eu não tomo Brahma nem Skol, Boêmia, mas Boêmia que é uma marca da Antártica, Original é uma marca da Antártica, Serra Malte é uma marca da Antártica. Mas eu prefiro a Antártica. Aquela que que eles mudaram o rótulo aqui, mas antigamente tinha o rótulo da faixa azul. Então eu sempre tomei, eu acostumei a tomar Antártica e eu tomo até hoje. Mas tomo. Brahma, tomo Skol, tomo. Mas se você botar uma Antártica e uma Boêmia na minha frente, eu prefiro tomar Antártica do que tomar uma Boêmia. E nesses Eu anos- gosto, eu me identifico com o rótulo, aqueles dois pinguins assim, um olhando pra cara do outro. E nesses anos que você ficou na Antártica mesmo, né? Assim, as pessoas mais antigas, que você acabou trabalhando com muita gente que já estava lá há muito tempo, elas tinham uma preocupação com essa coisa da história da Antártica? Elas sabiam como que a Antártica tinha sido fundada? Sabia. Lá na Antártica tinha um museu. Não sei se vocês chegaram aí lá. Agora o museu juntou com o da Brahma. Juntou com o da Brahma. O processo de... É museu. É que eles chamam de Memória Viva é outro programa. É o mesmo? Projeto. Mas eu trabalhei muitos anos 18 anos lá no prédio da Moca, eu não fui visitar o museu. Eles não faziam assim se eu for falar para você que eles faziam um incentivo, assim, um grupo para ir lá, era aberto. Quem quisesse ir, chegava lá, tinha lá um senhor lá que tomava conta do museu lá, que ele trabalhava na Antártica há uns 70 anos mais ou menos, sei lá, seu Edemir, ele ficava o dia inteiro lá no museu, catalogando, ele catalogava o material tudo na escrita, nem no computador. Vocês viram lá? Já vimos o material que ele Vocês conheceram ele, não? Acho que ele já tinha morrido. Foto, não, ele ainda não morreu. Ele ainda tá... O seu Edemir está vivo? vivo. O seu Edemir, então, se ele tivesse trabalhando na Antártica, com certeza ele seria o mais velho do grupo. Hoje eu não sei nem quem que é o mais velho. Vocês sabem quem é? Eu não sei. Da Ambev? Entre tudo? Não sei direito. A gente já entrevistou várias pessoas que estão há muito tempo. Eu sei que mais velho do que eu de companhia tem mesmo aqui na C tem. Mas... Mais, assim, que eu lembro de nós entrevistamos mais velho que você tem o Enio. Tem o Gracioso. O Enio. Gracioso. O José de é. Maio também. Foi em 1940, acho. Mas ele tinha um museu lá na Antártica, assim. Ele disse que tinham peças lá no museu lá que... Tinham peças no museu que até Deus duvida. Mesmo você, assim, estando numa área que está distante da produção, né, que você não mexe com isso, assim, como que é o programa? Aí você pode falar tanto de uma fase quanto de outra, né? Só fase Antártica, fase Ambev. O trabalho da companhia, a preocupação com a questão ambiental, assim, isso é divulgado dentro? É passado para as pessoas? Lá na Antártica, o único conhecimento que eu tinha disso era dos relatórios que a gente entrega. Esse relatório que eu mencionei no começo é um relatório bastante extenso, onde a companhia é obrigada, inclusive, a divulgar um breve relato do que ela faz com os cuidados que ela tem com o meio ambiente. Mas tinha uma área lá na Antártica que cuidava disso, mas a gente nunca se aprofundou. Aqui não, aqui é bem mais divulgado, né? Aqui é bem mais divulgado, temos
o pessoal lá que senta lá na minha frente, lá, e não só do meio ambiente, mas de tudo, né? De responsabilidade social, a questão de a relação que tem bebida com dirigir. Então, quer dizer, aqui além de a companhia se preocupar com isso, ela divulga bastante, né? O exemplo vem de casa mesmo. Então, toda a ação que a companhia vai fazer, acho que os funcionários são os primeiros a saber. Lá na Antártica devia ter, com certeza tinha, mas a gente não tinha muito conhecimento, né? Mas tinha sim. Assim, agora só voltando um pouquinho, que você falou que você lembra quando foi que aconteceu a coisa da fusão, né? Como que foi essa notícia? Como é que foi? Você estava trabalhando? Estava trabalhando. Quando chegou a notícia? Estava trabalhando, isso foi no dia 1º de julho. Eu estava na minha mesa, ligou um cara de uma corretora, querendo saber, porque a orientação que a gente recebeu, porque como a minha área tinha essa ligação com o mercado de ações, a gente teve que protocolar um documento na Bolsa de Valores comunicando a suspensão das negociações, da negociação das ações da Antártica. Só que a gente não sabia o porquê. A orientação que a gente recebeu é que a companhia ia divulgar o motivo que ela estava pedindo para suspender. Como isso entre aspas, uma prática normal de mercados, quando você vai divulgar alguma coisa, você ou pede para suspender, ou a própria bolsa suspende, que é para não afetar o valor das ações no mercado. Como a gente especulava bastante lá dentro, como ainda a Antártica ela tinha uma associação com a Anheuser-Busch, que é a dona da marca Budweiser no mundo, a gente imaginava que seria um aumento de participação da Budweiser na própria Antártica. Mas jamais a gente ia imaginar que ia ser uma fusão com a Brahma. Eram duas concorrentes, apesar de eu não sei se a relação era boa ou não, mas concorrente é sempre concorrente. O cara da corretora me ligou dizendo que o boato que estava rolando no mercado, isso era umas 10h30 da manhã, mais ou menos. O boato que estava rolando no mercado era que ia existir uma fusão entre a Brahma e a Antártica. Eu falei para ele, você está louco, cara. Jamais, eu acho que isso não sei, é meio que impossível, né? Não, mas e tal, é isso que está rolando. Eu falei, cara, não sei, cara. Não sei, a orientação está aí, a companhia vai divulgar o motivo. Isso foi no dia 10h30 da manhã, quando era meio-dia, acho que nem meio-dia, acho que não era. Aí meu pai me ligou e falou, você ouviu no rádio? Eu falei, não ouvi nada. Não, porque tem no rádio que a Antártica e a Brahma fizeram uma fusão, agora é uma empresa só. Foi aquele alvoroço lá dentro da companhia, né? Não se falava outra coisa nos corredores. Parece que aqui também foi a mesma história, só eram pouquíssimas pessoas que sabiam, né, que participaram de toda essa negociação. Nossa, a notícia caiu como uma bomba, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Aí não demorou muito, porque as coisas aqui na Ambev acontecem muito rápido, né? Na Brahma acontece... o negócio vira boato hoje e amanhã já se concretizou. Então, não deu uma semana, o pessoal da Brahma chegou, criaram a sala lá, tal de sala de guerra, eles chamavam de War Room, e chegou um monte de gente lá, era helicóptero descendo toda hora, era carro, era pra lá, era carro pra cá, e entrar. Ixi, aí eu falei, nossa, eu ia ver aquele pessoal, a gente tudo de gravata, aquele pessoal todo de tênis, calçadinhos. Falei, puta, o que tá acontecendo? Foi difícil, foi muito difícil, mas a gente foi superando. E depois com a notícia da Interbrew? Eu acho que essa daí foi mais tranquila. Foi mais tranquila mesmo, porque a gente já tinha passado por uma, então
eu não senti assim diferença. Até porque essa daí vazou até que um pouco com uma certa antecedência. Apesar de todo mundo desmentir, mas eu já tinha lido uma pequena nota num jornal. Todo mundo se comentava, então essa foi mais tranquila, não deu assim para sentir muito, não teve aquela mudança, porque eles ficam lá, a administração deles é lá na Bélgica, nossa é aqui, a Ambev é como se fosse uma operação deles na América, então você não sentiu como teve a mudança brusca na administração de duas empresas, que era Antártica e Brahma, né? Isso daí foi tranquila, uma passagem bastante tranquila. No seu dia a dia não mudou muita coisa? Então. Mudou alguma coisa de informação que a gente tem que estar prestando, né? Aumenta o leque de informação, né? Que você tem que passar, mas foi tranquilo. Mas a Interbrew ficou com uma grande parte das ações da Ambev, é isso? Isso. Mais 50%? Não. Mais de 50%. A Interbrew, hoje acho que dá uns 80%, eu acho. Do capital votante, né? De ações ordinárias. No total eu não me lembro quanto dá. No total deve dar uns 50%, eu acho. Não tenho esses números na cabeça, mas deve dar. 50, 60, por aí. Mas do votante é quase tudo. Das ações ordinárias, que é o que mesmo realmente tem direito de voto, né? Essa é quase tudo deles agora. Bom, Nilson, acho que a gente está meio que se encaminhando para o final. Então, teria alguma lembrança, algum momento marcante que você se lembre desses 24 anos de companhia que você queira deixar registrado? Não, acho que a história toda se resume nisso mesmo, desde do começo até a passagem de Brahma para Ambev, a minha caminhada dentro da Antártica, depois da Ambev e depois de Ambrew, de Interbrew, né? E acho que basicamente é isso, se não tem nenhuma história. Tem histórias dentro da Antártica, mas é história corriqueira, assim, que a gente brincava lá na Antártica, na quadra da companhia, onde a gente fazia coisas que aqui... Algumas fábricas da Ambev ainda tem essa cultura, né? De ter grêmio. Lá na Antártica a gente tinha grêmio recreativo, a gente organizava, os próprios funcionários organizava campeonatos nas sextas-feiras lá, de futebol, de baralho, de truco, de dominó, de buraco, de um monte de coisa, que isso às vezes a gente tem saudade. Toda sexta-feira a gente brincava. Hoje, para você fazer isso aqui hoje, você tem que se reunir na casa de alguém, né? E aqui a maioria do pessoal é tudo de fora, às vezes mora sozinho, então dificulta um pouco. Mas tem bastante gente que organiza. A gente mesmo da controladoria, na vira e mexe, a gente está se reunindo, fazendo uma brincadeira, uma bagunça, faz na casa de um, na casa de outro, um churrasco. Mas lá na Antártica tinha mais esse negócio, porque a gente tinha um grêmio lá dentro, né? A Arca. Então nesse grêmio você tinha um espaço que você podia fazer festa, podia fazer todos esses tipos de brincadeira, que isso às vezes dá saudade realmente. Você acha que se aqui fosse um prédio, que fosse assim, só a Ambev, né? Não só 2 andares, que tivesse mais espaço, talvez acontecesse? Podia até acontecer alguma coisa nesse sentido. Você tem um lugar, você tem um bar, você tem uma academia, você ter... Se bem que hoje os tempos são outros também, né? A coisa evolui muito rápido, então hoje as empresas pensam... As empresas não. Se você tiver um espaço, na verdade, você vai querer mais montar
uma academia, um bar, do que propriamente um espaço para festa, essas coisas. É difícil, hoje em dia não tem, né? É difícil ter uma empresa hoje centenária que tem um Grêmio, que tem esse tipo de coisa. Parece que nas algumas fábricas da Brahma tem ainda, e da Antártica também. Eu sei que as fábricas lá do sul, eles cultivam bastante isso aí. Lá ainda tem. É que a fábrica, ela propicia um outro ambiente. Exato. Aqui Aqui funcionaria o quê? Numa administração centralizada que nem a da Ambev, que nem não só da Ambev, como das grandes empresas hoje, você vê, aqui no prédio aqui em cima parece que tem uma academia aqui de um banco aqui, que é própria para funcionário, entendeu? Então, eles se preocupam mais com isso, montar um espaço, se tiver um espaço sobrando, você montar uma academia. Lá na Antártica a gente tinha, não sei se em fábricas da Brahma tem isso, eu não conheço as fábricas, mas lá na Antártica a gente tinha um lugar lá que se tomava chopp. A gente chamava de coxo. Se tomava chopp numas leiteiras. Chopp numa leiteira de alumínio. Era legal. Assim, porque vocês estavam muito próximos da fábrica, era. Então, a administração, na verdade, era dentro da fábrica, né? E tinha muito essa coisa de estar circulando, né? De não ficar tão isolado. Tinha. A gente podia. Você tinha livre acesso, né? Na fábrica, né? Então, tinha uns pontos lá meio escondidos que dava para você tomar uma cervejinha de vez em quando. Né? Acabou isso, né? As fábricas eu não sei, sinceramente eu não sei se tem, eu acredito que não. Deve ser mais controlado. A cultura é um pouco diferente. Mas não lá também não era liberado também não, mas você tinha uns esqueminha lá para tomar cerveja. Você é extremamente novo, com relação a outras pessoas que a gente já entrevistou. Você consegue imaginar se você, assim, sua vida de uma outra forma? Se você não tivesse ficado anos na Antártica, tivesse passado por Ambev, você acha que seria diferente ou assim, é uma coisa que te satisfaz? Não. Você está feliz? Eu estou satisfeito. Estou sim. Tudo que eu desenvolvi, tudo que eu ganhei na minha vida, eu devo ao meu trabalho, claro, e a companhia, né? Porque apesar de ser uma troca, eu dou o meu trabalho, a companhia me paga, mas você tem que ter uma certa satisfação para você ficar 24 anos dentro de um lugar, né? Já pensei em largar? Já pensei em largar. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, foram várias vezes, mesmo no tempo de Antártica. Mas era o tal negócio, como você tem, a minha família toda trabalhou na Antártica, para os meus pais, para o meu avô, tudo era Antártica, Deus no céu, Antártica na terra, entendeu? Então você acaba colocando isso na cabeça e você vai indo, quando você vai ver o tempo já passou tanto que não dá mais para... Hoje, pô, sei lá, com quase 40 anos de idade, pô, eu tenho que... Não sei se eu teria... Na minha área, na minha área não existe muito... Na área de ações mesmo, de controle, de atendimento de acionista, são poucas empresas que tem. Não tem. A maioria é tudo o próprio banco que faz. Banco contratado para fazer o controle das ações. Então eu teria que trabalhar em banco. E geralmente os bancos que prestam esse tipo de serviço são bancos que têm plano de carreira. Os maiores bancos hoje que prestam esse serviço é Itaú e Bradesco. Banco do Brasil é concursado, você teria que prestar um concurso. A BN Real é um banco que não tem assim, esse produto do banco não é tão difundido, entendeu? Então, Itaú e Bradesco, onde eu poderia, sei lá, tentar trabalhar, mas eu também não tenho interesse nenhum também no momento,
São empresas que têm plano de carreira, então não faz. Mas eu tô legal aqui, tô satisfeito, se me deixar eu aposento aqui, deixa eu aqui mesmo. E assim, tem alguma coisa que você acha que é importante de você estar contando nesses anos todos que a gente não perguntou, que nós não... Não, acho que foi legal, deu pra gente contar, deu pra mim contar, né, uma grande parte aí da minha trajetória dentro da companhia. E como que você vê assim, a Ambev, né, com essa iniciativa de estar resgatando uma história, de estar cuidando de um acervo? Eu acho muito legal. E esse negócio do museu que eu falei, eu não sei nem se a gente vai ter oportunidade de conhecer. Não sei nem aonde está isso. Tá na Moca. Onde era a creche. Ah, mas está aberto ou não? Não. Nós estamos... Ah, tá. Eu acho isso legal pra caramba. É uma iniciativa muito, muito boa mesmo, de você poder conhecer a história de pessoas, que nem eu vi outro dia. Eu conheço essa pessoa por telefone, que foi entrevistada lá na TV Ambev, lá em Recife, a Etienne, que ela chora na entrevista que ela deu. Uma pessoa que tem bastante, assim, já vai muito tempo já dentro da companhia e que, da forma que ela é, que eu vi ela fazendo a entrevista, ela é no telefone, por e-mail, ela brinca, ela... É legal isso aí. Muito legal mesmo de poder resgatar, de poder conhecer a história de todo mundo, né, dentro da companhia. Podia fazer isso até com os mais novos também, não só com os antigos, né, com os mais novos, porque são pessoas que trazem até experiências de faculdade, de outro emprego, mesmo que por pouco tempo, sei lá. Pessoas com 3, 4 anos de companhia, acho que já tem um tempo razoável para contar uma história, né? Já deu para conhecer e traçar um comparativo de uma outra empresa que ele trabalhou, né? E você queria deixar algum recado para fechar? Da Ambev, falar alguma coisa? Não tem não, tá legal. Tudo jóia. Então nós te agradecemos pelo seu depoimento. Tá bom, brigadão.